Estamos iniciando mais um programa de diálogo sobre a vida, que eu, Eduardo Iver, Marcos Rezende, meu grande amigo, conversamos, dialogamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, sempre com essa perspectiva investigativa que é feita entre nós e também em grupo, incluindo as pessoas que estão assistindo pela televisão, pelo YouTube e pelas plataformas digitais. E o tema que nós escolhemos hoje é: podemos escolher o nosso futuro? Esse é um tema muito desafiador, porque é uma coisa que sempre nós nos perguntamos, né? Será que nós podemos escolher? Nós devemos é, caminhar para realizar aquilo que se espera de nós no futuro? Então, vamos começar o nosso diálogo por aqui. Existe até um termo em inglês que é muito interessante, que ele costumava usar com frequência, que era o termo, em inglês era choiceless awareness, ou seja, você está atento, totalmente desperto e não fazer qualquer escolha. Então, isso assim, para mim foi uma grande descoberta, porque a vida toda nós somos educados para ser esforçados, ou seja, ser esforçado sempre foi considerado uma virtude. Quem não era esforçado era indolente, preguiçoso. Então, a nossa cultura valoriza aquela pessoa que está sempre ah, tentando o sucesso, tentando compreender, tentando se melhorar como pessoa, tentando ser melhor que os outros, ou melhor do que aquilo que ela é atualmente. Então, essa cultura que tem a ver com a competição, até com a competição consigo próprio, e com e por conseguinte, com o divisionismo, é algo que está muito assim no cerne da nossa Constituição, das nossas crenças, da nossa cultura. E há, inclusive, a percepção de que quem não é esforçado é uma pessoa que é, é meio banana, é uma pessoa que não, sabe, não tem a capacidade e a energia necessária para chegar e realizar os seus objetivos. Então, quando o Krishnamurti vem e fala de um estado de consciência em que não existe escolha, isso é algo, de certa maneira, revolucionário, como muitas das coisas que ele costumava trazer. E, para mim, isso assim, me gerou um profundo questionamento, uma profunda investigação para tentar entender, porque na nossa educação parecia tão normal que tinha que escolher o bem em relação ao mal, né? É como se tivesse duas tendências na nossa mente, uma puxando para o bem e outra para o mal. Então, eu tinha sempre estar assim buscando escolher fazer o certo. Mas tudo isso gera, inclusive, uma dicotomia entre o que você pensa e o que você faz. Outro dia a gente estava conversando, né? E por que as pessoas vão tanto ao confessionário? Porque elas têm ideia do que elas deveriam fazer, do que elas acham que é certo, ou pelo menos o que a religião prega que é certo, né? E, no entanto, elas estão sempre pecando, ou seja, fazendo a coisa, entre aspas, é errado. Por quê? Porque a pessoa tem um ideal, assim, eu gostaria de ser um santo, eu gostaria de poder ser não violento, eu gostaria de poder ser não ciumento, e, enfim, toda uma série de ideias de como nós deveríamos ser. E, na prática, nós
muitas vezes não conseguimos atingir aquele padrão de comportamento que seria esperado de cada um de nós pela sociedade, pela religião e por toda a cultura reinante. Então fica sempre aquela divisão entre o que você pensa e o que você faz, entre o que você fala e o que você pensa. E sempre que existe essa divisão, existe conflito. E se existe conflito, existe sofrimento. E o Krishnamurti, assim, na sua mensagem, ele sempre falava da importância de nós superarmos os conflitos. Ele dizia que o conflito ele joga a nossa energia pelo ralo. É um grande desperdício de energia. E aí ele traz esse ensinamento, que para mim é uma coisa assim, fantástica, né? Que a gente tem que investigar junto aqui, né? Que é possível um estado de consciência em que você não tenha vontade ou não tenha nenhum desejo de ser alguma coisa. Simplesmente você viver com intensidade, com beleza, com inteireza, tendo aquele tipo de mente que está totalmente atento, aquela mente que Jesus também chama de mente meditativa, né? É aquela mente que não separa, que não classifica, que que não, sabe, não está vendo, não faz alguma coisa pensando nos resultados, que está sempre olhando para o outro como uma ameaça, eu aqui, o outro lá, eu aqui e a natureza lá. Esse estado de consciência não dualista, que também está no cerne de várias filosofias da Índia e de outras religiões, especialmente a filosofia Advaita na Índia, que é aquela filosofia da não separatividade, da unidade. Então, isso pode parecer algo muito teórico, mas o Krishnamurti ele traz para a prática do dia a dia. Assim, se você quer levar uma vida centrada na unidade, e o nosso programa aqui é Krishnamurti, é a unidade da vida, né? Se a vida deveria ser ou poderia ser uma vida não fragmentada, não dividida, é necessário que a gente entenda que a escolha é um estado de consciência em que há divisão. Só para dar o pontapé inicial, e eu passo agora para o Marcos. Edu, quando você sugeriu esse tema, eu até perguntei, nossa, que tema difícil, né? Se deu o tema Podemos Escolher Nosso Futuro, e acho que a gente tem que ser muito prático aqui para não confundir a cabeça das pessoas, né? Porque eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser engenheiro eletrônico, como você é, ou eu quero ser advogado. As pessoas vão fazendo as suas escolhas nesse nível material, né? Na vida prática, as pessoas fazem escolhas práticas. Você está no Rio hoje, né? Você vai voar para Brasília, você vai no voo de manhã ou no voo da noite? Essas coisinhas que a gente tem que estar escolhendo. E para as coisas práticas, o pensamento existe. Por exemplo, hoje está frio, eu vou botar uma roupa mais quentinha. Não, hoje está calor, eu vou botar uma bermuda. Então, essas escolhas a gente faz o tempo todo, né? Mas eu sei que você está falando de uma coisa mais profunda, bem mais profunda, e também está falando de como opera a nossa mente, né? Porque Marcos, só um esse. detalhe. Só um detalhe. Você disse que está frio, você vai escolher botar uma roupa mais quente. Não é escolha. Você sabe que está frio, você percebeu o frio, você vai lá e bota a roupa, não teve escolha. É o caminho natural. Você não tem que escolher.
Tá frio, eu não sei se eu vou botar a roupa quente ou fria. Óbvio que vai botar a roupa mais Não, quente. Então não é escolha, é uma mas, percepção. Você Edu, percebeu que estava frio e botou a roupa que é mais então, quentinha, né? então eu vou botar um outro exemplo. Você tem que ir ao jogo no Maracanã. Você está aí no Arpoador, né? Você tem que ir ao jogo no Maracanã, mas você pode ir pela avenida tal ou pela avenida tal. Aí você pensa assim, não, aqui vai ter mais trânsito, eu vou por aquela que o trânsito vai fluir. São escolhas simples do dia a dia, né? Eu não tô dando importância a isso. O que eu estou tentando mostrar é que esse tema choiceless awareness, que é percepção sem escolha, já é uma coisa mais profunda que tem a ver com como opera a nossa mente. Né? Porque, ora, a gente fica com a mente muito racional, muito dedutiva, muito comparativa, muito julgadora, e é essa mente comparadora, julgadora, que se vê, às vezes, encruzilhadas. Vou por aqui ou vou por ali? Ah, por aqui eu levo mais vantagem, por aqui eu tenho esse incômodo, por ali e tal, e ela tem um problema. Né? Então, essa mente racional, dedutiva, que o pensamento está operando o tempo todo, é nela que surge o problema da escolha. E o que você está falando é de um olhar em que ela está quieta e, naturalmente, você age pelo que é mais adequado. Né? Ou seja, a percepção sem escolha. Aí eu fui dar uma olhada em alguma coisa do Krishnamurti sobre esse tema e vi que ele coloca a percepção num nível e o pensamento no outro. Né? Quando entra o pensamento, a percepção fica turva. Interessante isso. Né? Olha como ele fala aqui, ó. Só pode haver percepção quando a mente não está impregnada de pensamento. Quando não há nenhuma interferência oriunda do movimento do pensamento, há percepção, que é a compreensão imediata de um problema ou das complexidades humanas. Então, é aquilo que ele fala, que a gente já mencionou alguma vez aqui. Quando a mente é clara, só há um caminho, o correto. Quer dizer, é a percepção direta. Não é aquela especulação, aonde que eu levo mais vantagem, o que que eu ganho mais, o que que eu perco mais. Isso é próprio dessa faixa da chamada mente concreta, né, que a literatura teosófica chama dessa mente mais comum, que é o pensamento, e a outra mente observadora, que é a mente abstrata, essa vê e age. Né? Aí ele fala assim, ó, só uma mente que não tem conclusões prévias pode ver. Ou seja, esse estado de esvaziamento em relação ao pensamento. Né? Olha só. A compreensão independe do tempo. A compreensão está sempre no presente, nunca no amanhã. É agora ou nunca. O ver, perceber, ele é instantâneo. Esse ver é explosivo, isento de cálculo ou raciocínio. Na maioria das vezes, é o medo que impede a compreensão. O ver não vem do cérebro apenas, mas também o transcende. A percepção do fato cria sua própria ação, completamente diferente da ação baseada na ideia ou no pensamento. Olha isso. A percepção do fato cria sua própria ação, diferentemente da ação baseada na ideia ou no pensamento. Então, essa percepção direta, ela não é calculista, ela não é dedutiva, ela não é comparativa, ela não está olhando o que ela vai ganhar, o que ela vai perder. Né? Olha só isso aqui. Você só poderá viver completamente quando tiver percepção direta. E a percepção direta não se obtém mediante escolha, é o que você estava falando. Esforço nascido da memória. Ela está na chama do percebimento, que é a harmonia da mente e do coração na ação. Olha que coisa linda. Ela está na chama do percebimento, que é a harmonia
da mente e do coração na ação. Então, é um fluxo só, né? É um olhar, perceber e agir, sem primeiro olhar para depois agir. É um movimento só, né? Então, esse estado que ele fala de percepção sem escolha, de atenção sem escolha, né? Ele demanda você estar muito vivo no agora, muito atento no agora, né? Muito desperto. E outro dia até vi um vídeo dele, que eu achei tão desafiante. Ele falou assim: você é capaz de viver sem futuro? Se não tem futuro, você pode viver o agora plenamente. Mas se você está querendo pegar, reter, conservar, conquistar, chegar, atingir, você nunca está pleno no agora, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que descascar, Edu. A gente tem que explorar essa mente ordinária com seus desejos de aquisição, de prazer, de medo, de buscas, e essa mente calculista, essa mente que teme, né? Essa é uma faixa da mente que nós operamos nela, né? Agora, se nós percebermos a mente operação desse movimento dualista do pensamento, nessa especulação comparativa, né? Olhamos para tudo isso sem escolha e deixamos ele murchar, vamos dizer assim. Quando vem a percepção direta, a ação imediata. O que você acha? Pois é. Eu queria, então, voltar para o título do nosso diálogo de hoje, né? Podemos escolher o nosso futuro? Porque, desde pequeno, eu lembro que os mais velhos perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Né? Todo mundo já teve de responder essa pergunta, né? Por quê? Porque está implícito na nossa educação, na nossa cultura, que nós temos que ser alguém, nós temos que bolar o que nós queremos ser e devemos, assim, nos esforçar para chegar lá, né? É aquela cultura do esforço, né? E aqueles que se esforçam muito são premiados, são considerados pessoas de valor. E é interessante até que isso contrasta muito com a cultura indígena. Os índios, eles tinham, quando os portugueses e os europeus chegaram ao Brasil, eles ficaram admirados que os índios não tinham pressa. Eles, às vezes, tinham um monte de coisa que eles poderiam fazer, mas eles ficavam deitados na rede, curtindo a vida, tomando banho de rio. E isso contrastava muito com aquele jeito assim pesado, né, da cultura europeia que acabou predominando no nosso país. Aquela O índio ele não tinha essa preocupação: o que vai ser da minha vida no futuro? Eu tenho que me planejar, eu tenho que me preparar, eu tenho que ser alguém, eu tenho que superar isso, superar aquilo, superar as minhas limitações e conseguir ser aquilo que meus pais querem que eu seja, o que a igreja quer que eu seja, o que a sociedade quer que eu seja. Então, toda essa carga, essa pressão que vem de fora, acaba gerando até um estresse muito grande, que as pessoas às vezes não conseguem atingir aquilo que se espera dela, porque elas estão sempre querendo chegar, né? Existe aquela diferença entre o que você gostaria que fosse e aquilo que é. Você gostaria de ser uma pessoa mais forte, mas você tem as suas fraquezas. Você gostaria de ser uma pessoa mais inteligente, mas não tem toda essa inteligência. Então, você quer chegar lá, né? Você quer ser um bom aluno, o melhor da classe, você quer ser um profissional bem-sucedido, então você se esforça para chegar lá. Então, tudo isso aí gera um desgaste de energia, um conflito que vai, assim, deteriorando a qualidade da nossa mente e do nosso corpo, das nossas emoções, até um envelhecimento precoce por causa do excesso de estresse, você sempre ter que chegar àquele objetivo que nem se tivesse a vida toda correndo para chegar na sua meta, né? E nunca chegando, porque sempre aparece uma nova meta na frente, que nem a cenoura
colocada na frente do burro, né? É mais ou menos por aí que as pessoas são guiadas. Então, quando o Krishnamurti fala nessa condição em que você pode viver com beleza, sem se preocupar com o futuro, sendo aquilo que você é, e o Krishnamurti falava assim: é tão bonito você poder olhar o céu azul por trás das folhas das árvores, né? Não sei se vocês notaram que por trás das folhas das árvores parece que o céu fica mais azul. E tem uma série de detalhes, você vê as nuances, né? Os tons de verde das árvores, a beleza, né? A, a aparência, né? Com toda a sua formosura de uma flor, o sorriso de uma criança. Se nós não estivermos atentos, nós passamos por tudo isso sem dar atenção, preocupado com o que nós temos que fazer, ou o que nós deixamos de fazer, envoltos em conflitos de relacionamento ou de qualquer tipo, e aí nós não vivemos a nossa vida. E como diz o Krishnamurti, né, você falou também, Marcos, a única realidade é essa que nós estamos vivenciando hoje. Se nós não formos felizes hoje, nós não seremos nunca, porque a única realidade é essa que nós estamos vivendo. E existe também uma coisa que o Krishnamurti não costuma falar, ele não costuma usar essa palavra, a intuição, que tem muito a ver com esse choiceless awareness, né? Com esse estar desperto, estar atento, sem escolha. É você confiar na sua intuição. Tem uma das cartas dos mestres fala, não sei se é do Kutume ou do Moria, fala: confie nas suas melhores intuições. Ou seja, existe alguma coisa dentro de nós que está apontando o caminho. E às vezes nós colocamos de lá: isso é bobagem, isso aí é imaginação minha. E às vezes você descarta uma intuição que pode ser preciosa na sua vida, né? Nós temos uma vocação natural para determinados caminhos, né? Para determinadas profissões. Essa vocação tem a ver com o Dharma de cada um, com as habilidades que cada um recebeu ao nascer, e as condições que a vida lhe propiciou também ao longo da educação. Então, é o caminho natural que ela tem que seguir. Se ela seguir o seu caminho, ela vai ser feliz, né? Então, é algo assim tão bonito, né? Você poder caminhar sem preocupação, sabendo que existe um caminho que é o seu caminho e que você não precisa escolher. Basta você caminhar naturalmente. E se está frio, você bota um casaco. Se tá mais calor, você tira o casaco novamente. Não tem problema, isso aí não tem problema. Assim, não, é só viver intensamente. E, às vezes, pela falta de percepção, nós fazemos as coisas erradas. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso programa. Daqui a pouco nós retornamos. Fiquem conosco. Estamos de volta, tratando hoje do tema Podemos Escolher Nosso Futuro, nessa série de diálogos sobre a vida em que eu e o Eduardo comentamos as obras de Jiddu Krishnamurti. Às vezes uma pessoa está precisando de nós, né? Está suplicando por um auxílio, nós não estamos preocupados com outras coisas. Às vezes até um filho está querendo atenção, está precisando daquela atenção, aconteceu alguma coisa na escola ou na universidade e ele está carente, querendo uma conversa, querendo, né, desabafar, e você está preocupado com outras coisas e não dá atenção devida. Então, o que é isso? É falta de cuidado, é falta de se debruçar sobre a vida e ver o que a vida espera de você naquele momento, né? Isso é algo assim tão profundo, né? Essa atenção plena. E o Krishnamurti fala assim: você tem que estar atento a tudo que você está fazendo, tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. E não é só por um instante, é durante o tempo todo. E essa atenção não pode ser exclusivista. Que aí, Marcos, tem aquela questão da concentração que o Krishnamurti também fala. Mas eu vou passar para você e depois de volta a falar sobre a concentração. Edu, esse tema é complexo, Edu. Você está falando aí desse jeito
bonito assim que viver dessa maneira light aí que você está falando, mas você é um engenheiro eletrônico com mestrado em radares na Inglaterra, já teve que passar por tudo isso que a nossa mente concreta passa de alguma maneira. Talvez hoje seja possível ter essa percepção que talvez na nossa juventude a gente não tivesse ela tão clara. Mas você veja, eu, desde pequeno, me perguntava: você vai ser advogado igual o seu pai? Você está louco? Eu via ele correndo, correndo. Sempre gostei das coisas mais calmas, mais bem feitas e tal, e via ele correndo. E aí, entrei na Universidade para Engenharia Florestal. Aí, depois, no segundo ano que eu comecei a ver as matérias da profissão, eu, caramba, para quem que eu vou trabalhar? Aí, ou ia parar numa indústria de papel, ou numa indústria de madeira, ou no Ibama, na época. Eram as opções que eu tinha. Aí eu, não, quer saber? Eu amo meu pai, eu nunca quis ser advogado, mas eu vou ficar perto dele. Aí fiz outro vestibular, mudei, segui outro rumo. Mas a primeira oportunidade que eu tive, como advogado já batalhando, quando eu ganhei algum dinheiro, comprei uma terrinha e fui ser fazendeiro. Hoje eu digo que eu sou mais fazendeiro do que advogado. Então, assim, às vezes a mente da gente projeta uma coisa para a gente que não é o nosso destino, que não é aquilo que a gente se sente plenamente realizado. Eu posso até dizer que, modéstia à parte, eu fiz um bom trabalho como advogado, mas dizer que que eu adoro, não é isso, né? E fiz 42 anos de advocacia. Então é muito difícil conciliar o destino da gente, o dharma da gente, com as escolhas da cabeça da gente, né? E aí sim eu concordo com você que quando a gente chega a essa percepção mais profunda, a gente tem que deixar a vida fluir, né? E realmente, quando você vê que ela está fluindo para uma coisa que o seu ser interno não quer, você muda o rumo, naturalmente você muda, né? Então, quando eu falo assim, podemos escolher o nosso futuro, aí você vem para a questão: quem somos nós? É o pensamento? Né? Porque o pensamento ele vai fazer escolhas, mas existe algo além do pensamento que pode ver com mais clareza e que, quando o pensamento fica especulando, comparando, julgando, avaliando tecnicamente o que é melhor, o que é pior, não sei o quê, ele cai nesse problema da dualidade e do conflito, né? Então, eu acho que a grande questão para nós hoje é possível viver no agora com toda clareza, porque se a gente viver no agora, fazendo o melhor possível agora, o futuro se desenha sozinho. Ele naturalmente se desenha. Agora, se a gente botar o pensamento para especular o que vai ser amanhã, o que vai ser depois, onde que eu vou chegar, o que eu vou atingir, o que eu vou conquistar, aí pronto, você já tumultuou tudo. Você já perdeu a espontaneidade, já perdeu esse fluxo natural da vida, que é algo que só acontece para quem está pleno no agora. Estar pleno no agora é estar atento no agora, é estar aceitando a realidade de hoje e fazendo o seu melhor hoje, né? Então, se você vive o agora, não tem espaço para medo, não tem espaço para inveja, para comparação. Você vai vivendo, você vai vivendo. Tudo o resto é produto do pensamento. É o pensamento projetando o futuro que se enrosca. É ali que vem o medo, vem o desejo, vem o apego, vem a compulsão de agir assim ou assado, enquanto que você, tirando o pensamento, você só ficando atento, né, esse fluxo vem naturalmente. E é interessante, Edu, a gente observar que o Krishnamurti fala muito em atenção e fala muito em silêncio. Mas, na verdade, são a mesma coisa. Porque quando a mente está atenta, ela está quieta, né? Quando ela começa a divagar na desatenção, aí é que o pensamento começa a tecer uma trama, né? Então, essa
percepção, essa escolha, essa percepção que vem, que você não produz ela vem, ela é fruto dessa atenção, né? Quando existe o estar agora, né? Quando você está com alguém, como você falou, dando toda a atenção para essa pessoa, ou quando você está no campo, né, a natureza, quanto mais presente você estiver no momento, maior a atenção e maior é a percepção. E essa percepção, ela não é dual. Ela não precisa escolher, ela naturalmente vai por aqui ou vai por ali, sem conflito, né? Então, eu acho que esse tema é muito importante, muito profundo. Se a gente ficar no nível superficial, quem sou eu? Ah, eu quero ser advogado, quero ser engenheiro. Aí a gente fica no nível das escolhas, né? Mas se a gente conseguir aquela percepção mais interna, né, que vem do silêncio mesmo, e de você estar sentindo agora em toda a plenitude, você vai para onde tem que ir. O que você acha? É. Pois é, o Krishnamurti tem uma frase que eu acho interessante sobre isso. Ele dizia que a maior forma de cegueira e a coisa que mais limita um ser humano é dizer que ele, a vida toda, ele tem que continuar se esforçando, né? E é o que nós ouvimos quando somos crianças, né? Que a vida toda nós temos que nos esforçar para ser seres cada vez melhores, mais realizados, mais ricos, e assim por diante. Então, ele diz que isso aí é a maior cegueira, é a coisa que mais limita e prejudica alguém, essa expectativa de você sempre se esforçar, né? Existe assim se contrapondo a essa visão do esforço, né? Existe aquela ideia, né, do ócio criativo e realmente a ciência já comprovou que às vezes você se esforça, se esforça, se esforça, tentar descobrir alguma coisa, até em termos científicos, né? E num dado momento, quando você relaxa, deita numa rede ou está observando a natureza, aí, eureka, vem aquela resposta que te faltava, né? Aquele insight que complementa toda a sua linha de raciocínio e gera a descoberta de um novo que é extremamente relevante dentro da sua linha de pesquisa. Então, vocês veem que a vida não pode, ela não foi feita para para que nós nos desgastemos através do esforço completamente. Nós temos que justamente ter leveza na vida, nós temos que ter tempo para pausa, tempo para olhar a natureza, tempo para observar as pequenas coisas que estão acontecendo conosco. Como diz o Krishnamurti, você tem que estar atento quando você está penteando o cabelo, quando você está cozinhando, quando você está fazendo a barba. Então, em cada momento da sua vida, você tem que estar ciente do que está fazendo, em vez de fazer uma coisa e pensar em outra. Isso é uma disciplina, mas é uma boa disciplina, né? Não é disciplina imposta. Se o seu eu disser, não, agora você tem que se concentrar em tudo que você faz, quem que está se concentrando? É o eu, não é? Então você está se auto-enganando. E o Krishnamurti ele fala com muita clareza a respeito da concentração. E esse estar atento não é você dizer, agora eu vou me concentrar no que eu faço. A concentração é sempre excludente, porque ela tenta, através do esforço, fazer com que a sua atenção fique apenas num ponto e deixe de perceber todo o resto. E como é que você consegue isso? Através do esforço, né? Eu vou me concentrar, por exemplo, numa vela, né? Eu sento para meditar, vou me concentrar numa vela. Então, lógico que a mente rebelde não vai ficar o tempo todo na vela. Aí você tem que usar o esforço para não deixar a sua mente pular fora, mas ela pula fora. Então, isso é uma batalha, é um gasto de energia, né? E por isso que o Krishnamurti ele desconsidera muitos métodos habituais de concentração e de meditação também, quando ele diz que a meditação é justamente você estar
inteiro está observando tudo que está acontecendo com você. Você está andando à beira-mar, observar a beleza das ondas, as nuances, né, do vento batendo e fazendo as ondinhas na praia, e ver as pessoas que estão à sua volta, perceber a beleza das nuvens, do céu, enfim, tudo isso faz parte de um todo encantador que é a nossa vida, que é aquilo que faz a vida valer a pena. E quando nós estamos preocupados em escolher, em decidir, em classificar, em separar tudo, isso acaba passando batido e a gente não tem a tal da experiência meditativa, que é uma coisa tão sublime e tão maravilhosa. Então, a proposta desse choiceless awareness, desse estar consciente, sem escolha, é você viver o presente com todos os seus sentidos, com a sua audição, com o seu tato, com a sua visão, com o seu olfato, o seu paladar, está totalmente imerso no que a vida está te trazendo, aprendendo com o que a vida está te oferecendo naquele momento e deixando de lado todas as preocupações, todos os traumas, todos os condicionamentos, vivendo o aqui e o agora com plenitude. Porque sempre que você tenta concentrar, existe um centro que está tentando chegar a algum lugar. Tem um ideal, uma proposta, eu vou ter que concentrar, vou ter que ficar sem me mexer durante meia hora. Isso é um suplício que você vai ficar o tempo todo, né? Naquela guerra com você mesmo, quando você poderia estar, né, ali leve, curtindo a vida com qualidade, que é o que se espera de nós, né? A vida é algo tão precioso, tão lindo, né? Que nós não devíamos gastar energia com coisas que não levam a lugar nenhum. Todos esses desejos de riqueza, de poder, etc., acabam trazendo tristeza, frustração, porque a gente não consegue tudo o que quer e, e tem medo da velhice, tem medo de perder o que ganhou e acaba levando aquela vida é, medíocre, né? Aquela vida limitada, sem beleza, quando ela podia ser uma vida de extrema felicidade, se nós estivermos contentes com o que nós temos e caminhando de acordo com, com o que a vida nos oferece. Edu, o tempo existe? O Krishnamurti sempre faz aquela diferença entre o tempo cronológico e o tempo psicológico, né? No tempo cronológico, para tudo que é prático, você tem que usar o pensamento, planejar, executar, realizar e tal. Por exemplo, você é um agricultor, então você tem que plantar na época certa, tem que adubar, tem que isso, tem que aquilo, para depois colher, né? Então, no sentido prático da realização de coisas materiais, que todos nós estamos envolvidos direta ou indiretamente, queiramos ou não, a gente sempre tem coisas materiais que estão aí sendo, de alguma forma, cobradas de nós ou que nós achamos que devamos fazer. Mas no tempo psicológico, que é o grande engano da história, porque isso que você falou, tudo isso que você falou, é viver plenamente o agora. Só que é o único tempo que existe, né? E o que nos tira do agora é o pensamento. Em vez de você estar olhando a flor ou a nuvem, você está pensando na sua conta bancária ou no que você tem que fazer depois, por exemplo. Todos nós passamos por isso, né? Aí, você não tem como obrigar o pensamento, a mente a ficar no agora, né? É que nem você falou, vai olhar para a vela, mas a mente foge, aí você traz ela de novo, ela foge mil, você busca mil e uma e tal. É uma guerra, uma tortura isso aí, né? Porque, o que Krishnamurti disse? Não reprima, apenas esteja consciente da desatenção. Toda vez que o pensamento viajar, observe ele viajando, não lute contra ele,
né? E aí, quando você está consciente do pensamento viajando, você está no agora. Mas quando você não está consciente do pensamento viajando, você está preso no tempo, na projeção do tempo, né? E aí, quando ele fala dessa percepção sem escolha, não é? Ele fala assim: o percebimento ou experiência direta da realidade depende do tempo. O percebimento pode ser imediato, independe do tempo. Não há nenhum processo gradual de aprender e perceber. Então, você está aprendendo percebendo, é um movimento único, né? Não tem primeiro um para depois o outro. Aí ele fala assim: a compreensão não é um dom reservado a poucos, pois vem a todos que se aplicam seriamente ao conhecimento de si mesmo, que é compreender o funcionamento da própria mente, né? Quando a mente está comparando, não está quieta, está ocupada. Uma mente ocupada é incapaz de percepção simples e clara. Uma mente ocupada é incapaz de percepção simples e clara. Então, em vez de lutar contra essa mente que quer sair, quer comparar, olha, observe, esteja consciente. Quando isso acontece, o foco já não está nela mais, já está naquela mente que observa, naquela mente isenta, né? Então, o tema que você escolheu basicamente é isso: plenitude no agora. Viver o agora com toda a presença, vamos dizer assim. Agora, nós estamos numa cultura mental, nós estamos numa civilização mental. Nós somos impregnados do modo de ser dessa sociedade, que é uma sociedade mental, de interesse, de especulação, de comparação, de julgamento. Essa cultura está sempre tangendo a nós aqui. Nós temos essa cultura dentro de nós. Por isso, o trabalho do autoconhecimento, que é percebimento de si mesmo, ele é perceber esses níveis que a mente opera, né? Esse nível do mental comparador, especulador, e aquele outro nível do mental que está aqui pleno, que está quieto, que está dando atenção total a esse instante. E sempre você só vive no instante. Não existe. A única coisa que vive fora do instante é o pensamento. A vida é sempre no instante, né? Então, compreender o funcionamento da nossa mente é um segredo, né? Não brigar com ela, né? Observá-la, né? Deixá-la aí, mas sempre estando consciente, a gente pode cada vez mais desacreditar das conclusões dela, das crenças dela, das verdades dela, que são as nossas mesmas, né? Tirar o crédito dali e observar. Nessa observação, a clareza vai chegando e você vai fluindo com a vida. Eu queria contar só uma historinha que o Krishnamurti conta numa das suas palestras, que eu achei muito interessante. Disse que ele estava num carro dirigindo lá na Índia, né? Tinha um motorista, ele estava na frente e tinham duas pessoas atrás que estavam conversando assim filosoficamente do que era ser atento, né? O que era estar consciente, né? Viver conscientemente, né? E eles estavam tão envolvidos naquele debate, o que era, o que não era, né? Que o motorista perdeu um pouco a atenção, passou uma cabra na frente do motorista e ele atropelou. E os dois que estavam atrás nem perceberam o que tinha acontecido. E aí ele comenta, né? Quer dizer, em vez de olhar, de estar realmente atento para o que está acontecendo na vida, as pessoas estão falando sobre o que é atenção, discutindo o que é atenção. Então, existe essa dicotomia, né? Entre aquilo que a mente racionaliza, o que é, o que não é mais assim ou mais assado, que as nuances são essas ou aquelas, né? E outra coisa é você viver intensamente o presente, que é você olhar, ver aquela cabra e tentar não atropelar quando você está dirigindo, né?
Então, é esse tipo de percepção que não é filosófica, não é algo que depende de nenhuma elucubração mental, é simplesmente olhar as coisas como elas são e não deixar a mente sair voando atrás dos seus desejos, atrás ou fugindo dos seus medos. É viver com beleza e com intensidade. Edu, Então, o John Coates contou uma história parecida, que um pessoal alugou uma casa para treinar meditação, né? E aí eles ficaram um tempão lá na casa e tal, e deixaram todas as plantas morrer porque não regaram as plantas, né? Então, o que que adianta? exatamente. Chegamos ao final do nosso programa. Vocês podem continuar nos assistindo através do canal da TV Supre, União Planetária, no YouTube, também no canal do YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil e nos canais da NET, nas cidades onde a TV Supre está ativa. Até o próximo.